Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um momento, a mais um encontro, a mais uma oportunidade que a espiritualidade está nos disponibilizando de nos encontrarmos através dos meios que o momento está nos disponibilizando, que são a internet, mais um meio de comunicação, o qual temos todas as condições de trocarmos as nossas energias através do nosso pensamento, através da elevação de todas as nossas almas, no intuito de resgatarmos, de purificarmos, de esclarecermos as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas dores, nossas tristezas, mas também um momento de compartilharmos as nossas alegrias. As alegrias de podermos condecorar o dom da vida. Por mais difícil que ela esteja ou que seja, mas sempre precisamos e devemos encontrar um fiozinho positivo para que possamos resgatar e nos fortalecer. Estava ontem eu, na quietude do meu quarto, mentalizando um momento de ansiedade o qual eu passava, pois todos passamos. Mas comecei a refletir, a separar as coisas, organizando as dificuldades daquilo que pode ser resolvido, daquilo que preciso aguardar o seu tempo e daquilo que não tem necessidade. E lhes garanto, dormi muito bem mais uma vez. Enfim, hoje vamos traçar uma conversa, um diálogo, uma reflexão a respeito do homem no mundo em busca do socorro espiritual. O socorro espiritual, nós vamos aprender hoje, que está em diversos locais, que não exclusivamente dentro da casa espírita, ou no atendimento fraterno, ou na desobsessão, na apometria, no tratamento espiritual ou na cirurgia espiritual. O socorro espiritual está em diversos locais, lugares e até mesmo, quem sabe, em obras. Nas entrelinhas nós conseguimos absorver muitas informações. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e à espiritualidade benfeitora. Que durante esses minutos que estaremos juntos, nossas águas sejam fluidificadas, que nelas sejam colocados todos os medicamentos, que no decorrer deste momento, nós, nossas famílias, nossos entes queridos, todos os que estão assistindo ou que irão assistir esta transmissão, que recebam um grande passe astral, sendo devidamente fortalecidos e amparados, transmutados, transformando as suas energias, aquelas que estão impregnadas de tristeza, de ódio e de rancor, que sejam transformadas em bálsamos salutares para fortalecermos todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livra e nos liberta, Pai, de todos os males físicos e espirituais. Em teu nome e em nome da espiritualidade benfeitora, damos por iniciada a doutrinária de hoje. E antes de falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo,
Vamos ler um breve trecho que foi extraído do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de João Cleofas, Triunfo da Imortalidade, que diz o seguinte: o serviço de auxílio fraterno constitui emulação para o progresso moral da criatura humana. Muitas vezes, embora se necessitando do socorro, sai-se a realizá-lo. E é isso que mais está presente nas pessoas às quais se dedicam profundamente às causas, não importando quais que sejam, mas as causas fraternas, até mesmo aquelas pessoas que se dedicam ao cuidado dos animais, pois precisamos ser fraternos também com estes nossos irmãozinhos. Por mais que eu esteja ansioso, angustiado, enfim, inúmeras possibilidades, as quais cada um de nós sabe muito bem como que é, mas ainda assim buscarmos uma maneira, uma forma de socorrer alguém que esteja passando por um momento igual ao nosso, ou talvez mais grave. Às vezes, achamos que o nosso problema é o mais grave, mas cada um de nós tem uma forma e uma maneira de enfrentar as causas da vida. E todas merecem ser respeitadas, independente da dor que outrem está sentindo. E meritória é a ação daquele que reparte do pouco que lhe resta, considerando a carência maior de quem recebe. E isso é muito comum. A gente observa quem trabalha entregando os alimentos naquelas famílias menos favorecidas. Tive algumas experiências quando fui conselheiro tutelar, no qual a gente avistava situações gravíssimas de famílias que acreditava eu que não tinham nada para oferecer, mas ainda assim eles conseguiam repartir, nem que fosse a sombra da sua árvore, numa roda de chimarrão quando podia, ou um pacote de biscoitos com 10 crianças, não importa, mas eles repartiam aquele único pacote de biscoito que eles tinham. Ou quebrava ao meio um paracetamol porque a vizinha ao lado estava com dor de cabeça. Ou até mesmo estendia um momento a ouvir o vizinho ou um amigo que estava passando por dificuldade e não estava sabendo como enfrentar. E isso existe. E deve existir, e precisa ser cada vez mais exaltado. Porém, mais meritório é o ministério do auxílio aos desencarnados em aflição, porquanto, estando-se na romagem corporal, sempre surgem oportunidades de elevação. Mesmo que nós estejamos num plano físico, nós temos toda a condição de auxiliarmos os nossos irmãos que estão no extrafísico, os que já partiram. Mas de que forma? De que maneira eu posso auxiliar meu irmão? Vou fazer prece em casa. Até pode, dependendo da prece. Mas o ideal mesmo é pensar em como eram importantes para nós e não nos angustiarmos, nos colocarmos aos prantos diariamente, que de nada vai adiantar. Por outro lado, numa mesa de desobsessão, numa apometria, às vezes colocando o nome na caixinha dos desencarnados do centro espírita, nós fizemos muito por eles. Principalmente fizemos muito quando agradecemos pela oportunidade que tivemos junto com eles. E não elevando o quão eles fazem falta para nós, que isso não lhes faz bem, e nem para nós, pois sabemos nós que não irão voltar como nós pensamos.
Mas para eles é mais sofrido ainda, porque não estão entre os familiares, entre outras e outras. Reeducação é tesouro de enobrecimento no mundo espiritual. Aí se recolhendo as sementes que foram plantadas, pois que somente em outra experiência, quando de retorno à Terra, é que se pode então recomeçar o esforço para progredir. Pensamos nós que eu vou no centro espírita, eu tomo meu passe, eu levo alimentos, eu ajudo. Então, teoricamente, quando eu desencarnar, minha vida será bem diferente, será o máximo. Mas será que eu consegui resolver tudo aquilo que eu trouxe das outras? Então nós precisamos, ao invés de estarmos preocupados em resgatar tudo o possível, precisamos estar preocupados sim em plantar o bem o máximo possível. Não derrubar pontes, como seguidamente eu comento, pois logo mais eu precisarei desta ponte. E logo mais eu precisarei colher destas sementes que eu plantei, nesta ou em outras. Eis a importância da semeadura, como dizem os antigos. A semeadura é livre e a colheita obrigatória. De qualquer maneira, vamos coletar aquilo que deixamos nesta ou em outras. Para concluir esse trecho desta obra de Divaldo, bem-aventurados, pois, todos aqueles que, se esquecendo das suas necessidades, contribuem para o esclarecimento espiritual que jazem na agonia além do túmulo. Para concluir, então, bem-aventurados todos aqueles que abdicam das suas necessidades, que deixam de lado tudo aquilo que consideram o seu drama e ainda assim acabam crescendo, plantando, evoluindo e crescendo através do esclarecimento espiritual, colaborando com os que jazem além do túmulo. Lembrando que hoje falamos dos que jazem, amanhã pode ser que seja nós. Então, texto extraído do livro Triunfo da Imortalidade, de Divaldo Franco, pelo espírito de João Cleofas. Para vir ao encontro desta leitura, do momento de reflexão de hoje, também eu preparei um materialzinho, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, que fala do homem no mundo. Então, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Ou seja, mais uma vez, o Evangelho nos convida a não pensarmos somente no nosso umbigo. Nos convida forçosamente, angustiantemente, a desenvolvermos um sentimento sempre de piedade, de compaixão, para que possamos, sim, entendermos a real construção da vida, de onde viemos, por que viemos e talvez para onde iremos. Este final depende do momento, depende de como estou progredindo, como estou sendo eu. Não creais toda a vida que em vós, exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Pois bem, jamais, nunca, de forma alguma,
vivermos sozinhos, ser concentradamente focado única e exclusivamente, sem cessar, a prece, a doação incessante, mental, espiritual, física, que isso não vai resolver. Nós precisamos seguir a nossa caminhada, seguir alguns preceitos, doutrinas espíritas, mas nunca esquecermos o porquê viemos para este mundo e o porquê que nós temos que sermos sociáveis. O porquê da importância do meu próximo, do meu vizinho, do meu irmão, do meu colega de trabalho, do meu colega de faculdade, do meu colega do centro espírita. Eu não posso jamais pensar novamente no meu umbigo, fazendo tudo o que é possível, acreditando que serei salvo. Muito pelo contrário, estou pecando redondamente numa das questões mais importantes, que é a fraternidade. Eu, sendo assim, estou sendo fraterno? Estou comigo mesmo. Mas isso então não é fraternidade, chama-se egoísmo. Não. Vivei com os homens de vossa época, diz o Evangelho, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. E não simplesmente dizer, contar vantagem de tudo que eu faço, acreditando que eu estou sendo uma pessoa melhor e que serei mais bem reconhecido espiritualmente que ele ou que eles. Não adianta eu estender a minha mão esquerda já com a direita pronta para receber. Não é este o objetivo. Então, recolha as tuas duas mãos e não faça nada. Seguindo. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre. Até coloquei um parênteses aqui para nós entendermos o que é esta palavra. Lúgubre significa que é triste, soturno, lamentoso, lugente, melancólico. Então, a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Os prazeres que vossas condições humanas permitem. Mas basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu esta vida. Basta como se começa ou acaba uma obra. Elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, sua proteção para ser bem-sucedido. Seja sua bênção para a obra terminada. Então, a nossa virtude não é simplesmente ou não consiste em sermos lamentosos, melancólicos, tristes, ou repelir tudo aquilo de bom que a vida está nos proporcionando ou que nos está dando. Não, nós devemos usar, não abusar. Devemos usar, não usar o que não é meu. Eu devo sim gozar aquilo que é de meu direito, que eu galguei ao longo das minhas vidas e que nesta eu tive esta belíssima oportunidade. Saber usar com consciência, com complacência, com fraternidade e compaixão, jamais querendo jogar para cima, demonstrando-se ser melhor que o meu irmão. Mas sim agradecer, como diz, pedir ao Pai e agradecer a Ele por esta oportunidade, por esta obra terminada, concluída, ou por esta que me deu a oportunidade de iniciar, pelos meus filhos, por uma família belíssima, pelo meu trabalho bem-sucedido, enfim, por tudo aquilo que é de direito nosso. A perfeição
está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres se estendem a todas as posições sociais, sem exceção, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer, pois vai fazer somente para si. Não é senão no contato com os semelhantes, mas nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, se priva de tudo voluntariamente, pela sua vontade, do mais poderoso meio de perfeição, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é simplesmente, como eu falei anteriormente, a vida de um egoísta. Se nós analisarmos friamente, será que em inúmeros momentos, em inúmeras maneiras, inúmeras formas, não estamos sendo egoístas? Às vezes nós não simplesmente nos fechamos em nosso mundinho, como vulgarmente falo, mundinho, e simplesmente dissemos assim: bom, aqui está tudo bem, agora ali cada um por si. Com certeza é importante o cada um por si, pois é fundamental nós passarmos pelas nossas provas e expiações e crescermos com isso. Mas nós não podemos esquecer, jamais, de que nós temos o dever de auxiliar aquele que não veio com as oportunidades que nós viemos. E será que não está nestas nossas oportunidades um ponto crucial de fazermos alguns tipos de resgates? Ou será que não é uma prova na qual em outra nós reprovamos? E agora está tudo à nossa disposição e nós estamos fechando nossos olhos? Eis a questão. E isso merece ser debatido em família, isso merece ser refletido individualmente. Às vezes, tudo o que está em nosso entorno merece a nossa máxima atenção, das coisas mais complexas às mais simples, pois as complexas provavelmente é nós que visualizamos desta forma, e as mais simples passam desapercebidas, pois é tão simples que não merece tanta importância. Tudo e todos merecem importância, pois tudo e todos passaram, passam ou vão passar pelas nossas vidas, de alguma maneira. E passemos nós a plantar, passemos nós a construir as pontes, passemos nós a construir socialmente amizades e um círculo de proteção neste mundo físico, pois este mesmo círculo de proteção existe paralelamente. E se eu não soube administrar aqui, o que será de mim logo ali? Como diz Divaldo, vou ali e já volto. Pois bem, vamos analisar mais uma questão. Como anda a minha questão fraterna? Fraternidade é doar alimentos? É eu doar recursos financeiros? É eu doar roupas usadas? Por que não novas? Não, usadas. Mas, e aquela outra fraternidade a qual nós precisamos sim ouvir o nosso irmão? Ou até mesmo nós conversarmos com ele, ele nos ouvir. Isso sim é fraternidade. É um momento difícil no qual uma pessoa está acuada psicologicamente. Esqueçamos a parte material, que a parte material se reconstrói, se recupera. Mas a questão espiritual, e que se inicia também psicologicamente, precisa ser muito bem cuidada. E às vezes a pessoa está tão focada em uma única situação
que não percebem que existem inúmeras outras oportunidades ao seu meio. Está simplesmente com a sua visão periférica limitada. Eis a questão, irmãos, que nós precisamos sim, é abrir a nossa visão periférica para o mundo e percebermos que não estamos sozinhos, que pessoas dependem de nós, não somente material, mas dependem fraternalmente, assim como nós dependemos em algum momento de alguém. Então jamais nos permitamos a achar que somos suficientemente capazes de viver sozinhos. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma casa, eu tenho conhecimento, eu tenho qualificação, eu tenho uma profissão, não preciso de ninguém. Você está sendo egoísta e está pensando somente neste momento. E mais uma vez eu reflito e convido a refletirem sobre uma questão que eu falo sempre. É que em um determinado momento de nossas vidas, nós seremos sim perguntados: por que você teve todas as oportunidades e simplesmente não fez? Esta pergunta será muito mais considerada do que aquela: por que você errou? Errar é humano, estamos aqui para errar e reconstruir através dos nossos erros novas oportunidades e acertos, quem sabe. Mas eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter auxiliado, eu poderia ter ouvido, eu poderia ter sido fraterno e não fui. Isto, sim, nos será perguntado. Cobrado? Não vão nos cobrar, porque esta cobrança nós vamos fazer de nós mesmos. Então, irmãos, estamos chegando no nosso horário e espero que tenham conseguido refletir e pensar a respeito destas passagens que hoje eu explanei. E para nós concluirmos, eu retirei também do Evangelho uma prece, diferente da prece de Cáritas ou de Bezerra de Menezes, que costumeiramente nós fizemos. Mas que através desta prece e durante ela, possamos nós sermos fluidificados energeticamente através de um grande passe astral que a espiritualidade benfeitora nesse momento está disponibilizando para todos. Que possamos nós neste momento de elevação, momento de fraternidade, no qual por pensamento estamos lembrando de nossos entes queridos, daqueles nossos amigos e irmãos que estão passando pela provação física ou espiritual, que possam eles serem agraciados através do nosso bom pensamento, que nossas águas sejam fluidificadas e nelas colocados todos os medicamentos necessários para cada um de nós. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar, como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons Espíritos, que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela seja um aviso salutar, que me acresça a coletânea de preces espíritas e minha experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir, me dês forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar.
Submeto-me resignado ao meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir. Se me não amparares, né? Não me abandones, Senhor, que sem ti nada posso. Que assim seja. E é com esta prece, com estas palavras, que eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, caros irmãos, e que possamos nós estarmos aqui constantemente, aos sábados às 19h30, nas terças-feiras às 19h30, transmitindo as nossas doutrinárias de forma ao vivo, através de uma transmissão pela internet. Mas lhes garanto que cada um que aqui vem faz o seu melhor e é de coração. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.